O caminho até a propriedade dos Martins não foi apenas uma viagem por estradas de terra batida. Foi uma descida lenta para dentro de um vácuo. O crepúsculo engolia as árvores retorcidas nas margens da rodovia, transformando a paisagem em um borrão cinzento. Eu sempre deixo o rádio do carro ligado no chiado estático. O ruído branco é a única coisa que abafa as vozes que escuto desde criança. Aquelas mesmas que me faziam chorar escondida no armário aos 7 anos. É o meu escudo, minha anestesia para um cansaço que nunca passa. Mas, à medida que eu me afastava da civilização e entrava nos limites daquela cidadezinha esquecida, a estática mudou, o sinal começou a chiar em um padrão rítmico. Uma pulsação pesada, metálica, que eu sentia vibrar na raiz dos meus dentes antes mesmo de ouvir pelos alto-falantes. Era a frequência zero. Aquele ponto morto no espectro onde o som não deveria existir. Onde as vozes dos que partiram encontram uma fresta na nossa realidade para gritar. Cada entidade vibra em um tom diferente. E aquele tom específico que invadia meu carro me causava um enjoo profundo. Um gosto de ferrugem e terra molhada subiu pela minha garganta. Apertei o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu sou Aurora Valen. Minha vida não é feita de certezas sólidas, mas de sombras, ecos e um formigamento constante na pele quando o mundo espiritual decide rasgar o véu da realidade. Quando recebi o pedido desesperado daquela família, eu já sabia o que encontraria. Sentia a angústia da criança impregnada no e-mail deles. O peso de todas as vezes que cheguei tarde demais em outras casas me atingiu como uma culpa física. As palavras digitadas carregavam um desespero que a tela do computador mal conseguia conter. Não era apenas uma casa mal assombrada. Era um nó no tempo. Um espírito que não apenas habitava o local, mas que estava sendo digerido por ele. Ao estacionar diante do casarão isolado, uma vibração surda invadiu meus ouvidos. Minha visão perdeu o foco por um segundo. Tive que fechar os olhos e respirar fundo, contando até 3, engolindo a seco o gosto de Billy, esperando a tontura passar. O dom cobra seu preço antes mesmo de a porta se abrir. O terreno vazio, ao redor da residência, parecia nos observar através da grama alta e seca. O campo aberto à noite não trazia a liberdade do horizonte. Trazia apenas uma claustrofobia silenciosa. A casa, uma estrutura moderna de vidro e aço escuro, parecia uma anomalia no meio do nada. Uma caixa preta esperando para ser aberta. Algo ali estava me esperando. E sabia que eu havia chegado. Os Martins me esperavam na varanda. O medo deles era palpável, denso o suficiente para dificultar a respiração. A mãe, com olheiras profundas que contavam histórias de noites em claro, abraçava o filho pequeno contra o peito. O garoto tremia, escondendo o rosto no casaco dela. Os olhos arregalados fixos na porta de entrada, como se a qualquer momento a escuridão lá de dentro fosse transbordar para fora. Eles não precisaram dizer muito. O terror deixa um rastro, uma distorção no ar que faz os pelos do braço arrepiarem e o estômago revirar. "Ela fala conosco através das máquinas, Aurora?" disse o pai com a voz falha, apertando a mão da esposa. Ele parecia ter envelhecido 10 anos, desde a foto de perfil que vi no e-mail. Começou com as luzes, depois a geladeira, os termostatos, agora. Até o sistema de segurança chama o nome do nosso filho. De madrugada, sem parar. A mãe soluçou um som abafado e exausto. Nós tentamos desligar a energia, cortar os fios, mas a casa continua ligada. Assim que cruzei o batente da porta principal, a luz do hall piscou antes mesmo de eu tocar no interruptor. Uma sensação de náusea revirou meu estômago.
tão forte que precisei me apoiar na parede fria. As luzes inteligentes da casa, programadas para um branco acolhedor, começaram a oscilar em um roxo doentio. Era uma rebelião tecnológica contra a lógica. A casa estava sintonizando os mortos. O ar lá dentro era pesado, carregado de eletricidade estática. Os pelos da minha nuca se eriçaram. Ouvi um sussurro molhado bem atrás da minha orelha. O som de lábios se separando de saliva e respiração fria. Virei rápido. Nada. Apenas o corredor vazio e as luzes roxas pulsando no ritmo do meu coração. Aurora Vallen. Uma voz eletrônica ecoou pela sala de estar logo em seguida. Era abrir a interface da casa, o sistema de automação. Mas a voz não era a síntese amigável que se espera de uma IA. Estava distorcida, arrastada. Soava como dentes raspando em metal. O microfone estava captando algo que não deveria estar lá. A IA estava servindo como um amplificador macabro para a frequência zero. Atrás da voz sintética, ouvi o lamento no ambiente. Uma voz de pessoa morta, entrecortada, suplicante e furiosa. Ela está aqui, a IA disse, sem que ninguém tivesse dado o comando. Os alto-falantes embutidos no teto estalaram. Ela está no porão. Ela está com fome de luz. O pai puxou a esposa e o filho para trás, em direção à porta aberta. Eu fiz um sinal com a mão, pedindo que ficassem lá fora. Aquele ambiente já estava tóxico demais para pessoas comuns. Eles me levaram até a cozinha. Ou melhor, me guiaram até a entrada dela e me mostraram as fotos impressas que haviam deixado sobre a ilha de mármore. Hesitei antes de pegar o papel. Tocar em objetos ligados a assombrações sempre me causa dores físicas, como agulhas, nas pontas dos dedos. E é a memória residual da dor. Respirei fundo, preparei minha mente e segurei a imagem. O choque subiu pelo meu braço. Um frio cortante. Registros que deveriam ser memórias felizes, transformados em provas de um pesadelo. Em uma delas, o filho pequeno brincava no tapete da sala, banhado pela luz do sol. Mas no reflexo da janela de vidro duplo, uma sombra consciente e Oz permanecia imóvel. Não era uma mancha, não era um defeito na lente. Era uma figura longa, com proporções erradas. Os braços quase tocavam o chão. Uma entidade violenta, diferente dos espíritos confusos que costumo guiar para a luz. Aquilo não queria ajuda. Queria consumir. Fechei os olhos por um momento. Deixei minha sensibilidade espiritual se expandir, abaixando minhas defesas mentais apenas o suficiente para sentir o ambiente. O que encontrei me fez recuar, buscando o ar. Minha garganta fechou. Não havia um padrão claro. Havia apenas um cordão de dor, espesso e pulsante, descendo para o porão. A casa não estava apenas infectada. Ela estava viva, respirando através dos fios, das luzes, das câmeras. O que antes era um ambiente quieto agora era uma cacofonia de agonia que eu não conseguia catalogar. Abri os olhos. Uma gota de sangue escorreu da minha narina esquerda. Limpei rapidamente com as costas da mão. O desgaste já estava começando. Um cansaço profundo, o mesmo que me assombra desde que aceitei esse fardo, pesou nos meus ombros. A caminhada até a porta do porão foi um teste de resistência. Meu corpo já pesava de exaustão. O dom cobra um preço alto da minha vitalidade. A cada passo, a gravidade parecia aumentar. O ar ficava mais rarefeito, cheirando a ozônio e a algo podre, como carne esquecida no fundo de uma geladeira quebrada. Parei diante da porta de madeira maciça. O trinco estava gelado. Girei a maçaneta. A escuridão lá embaixo parecia engolir a claridade do corredor. Liguei a lanterna tática que sempre carrego no cinto. O feixe de luz revelou degraus de concreto que desciam em espiral. Desci lentamente. Um degrau,
2 degraus. O silêncio aqui embaixo era absoluto. Um silêncio pesado, quase pacífico. Por um segundo, a pressão nos meus ouvidos sumiu. Respirei fundo, sentindo uma falsa sensação de segurança. Então, o zumbido começou. As máquinas no fundo do porão, torres de luzes piscantes e cabos azuis ganharam vida. As ventoinhas giravam rápido demais. E elas não estavam apenas cortando o ar. Elas estavam sussurrando. Shhh! Aurora! O som vinha das pás de plástico cortando o ar. A entidade estava manipulando a física do ambiente. Peguei meu gravador analógico, um equipamento modificado pelo professor Augusto. Ele sempre me dizia: a tecnologia digital é facilmente corrompida pelo outro lado, Aurora. O analógico é o seu porto seguro. Apertei o botão de gravar. A fita cassete começou a rodar com um chiado reconfortante. Augusto, se estiver ouvindo isso depois, eu não sei o que é isso. Não está nos seus livros. Ela engoliu a casa inteira. Desliguei o gravador. O silêncio voltou, denso e sufocante. Apenas o som da minha própria respiração trêmula. E então, o interfone preso na parede do porão estalou. A voz da mãe dos Martins irrompeu, distorcida pelo pânico. Aurora! As portas trancaram sozinhas. O sistema de segurança está mostrando imagens do quarto do meu filho, mas tem alguém lá com ele. O choro do garoto ecoou pelo alto-falante, misturado a uma risada metálica que não pertencia a este mundo. De repente, todas as luzes do porão ficaram vermelhas. Um estrondo surdo fez o chão tremer. As prateleiras de metal ao meu redor vibraram. A temperatura despencou para abaixo de 0 em segundos. Minha respiração se transformou em nuvens brancas de vapor. Apontei a lanterna para o canto mais escuro do porão, atrás das caixas de papelão empilhadas. A sombra da foto estava lá, mas agora ela tinha 3 dimensões. Era apenas estática negra. Um vácuo absoluto que engolia a luz da minha lanterna, sem rosto. Apenas um buraco de onde emanava o som de 1000 rádios fora de sintonia. A dor na minha cabeça se tornou insuportável. Caí de joelhos no concreto gelado, apertando as têmporas, sentindo o sangue quente escorrer pelo meu queixo. O medo, aquele terror infantil de quando as vozes começaram, tomou conta de mim. A frequência 0 estava no volume máximo, perfurando meus tímpanos, rasgando minha mente. Fome. A voz ecoou. Não pelos alto-falantes, mas dentro do meu crânio. Eu não podia ceder. A culpa de falhar de novo seria pior que a morte. Se eu desmaiasse ali, a entidade me consumiria. E aquele garoto lá em cima seria o próximo. Lembrei do treinamento, do controle da respiração, da âncora mental. Puxei do bolso um pequeno gerador de pulso eletromagnético, outra invenção do Augusto. Não era forte o suficiente para destruir aquilo, mas talvez pudesse me dar alguns segundos. Ativei o dispositivo. O som agudo atravessou a casa inteira. As luzes explodiram ao mesmo tempo. As paredes começaram a vibrar violentamente, como se algo estivesse arranhando a estrutura por dentro. Então eu ouvi. A entidade gritou. Não como um animal, nem como uma pessoa. Era um som impossível, uma frequência distorcida que fez meu corpo inteiro travar por um instante. A sombra surgiu atrás do corredor, se contorcendo de forma errada como fumaça viva, tentando manter uma forma humana. O pulso eletromagnético começou a desestabilizar aquilo. Partes da criatura piscavam e desapareciam no ar, como uma imagem falhando. Então veio o incêndio. As marcas negras nas paredes começaram a queimar com uma luz azul intensa. O vidro da casa estourou. O chão tremeu sob meus pés. A entidade recuou e desapareceu. O silêncio veio de repente,
pesado absoluto. A casa voltou ao normal aos poucos. As luzes estabilizaram, o ar ficou respirável outra vez. Lá em cima, o garoto finalmente parou de gritar. Eu tinha conseguido. Por enquanto. Olhei para o dispositivo queimado na minha mão e senti um peso estranho no peito. Aquilo não tinha sido destruído, só afastado. E eu sabia que, cedo ou tarde, ele voltaria. Porque certas frequências, depois que encontram você, nunca vão embora de verdade. E se você gosta de relatos sombrios, histórias paranormais e mistérios como esse, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e acompanhar os próximos casos da Frequência Zero. Porque existem coisas escondidas no escuro, esperando alguém escutar.